Olá, queridos, Davino Neto na área, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Deus. O nosso tema de hoje é: não ignore as pequenas coisas. Como assim, Neto? Não posso ignorar as pequenas coisas, porque as pequenas coisas podem se tornar grandes coisas. Cara, é profético isso aí, hein, gente? Ou seja, gente, a maioria das pessoas, elas não prestam atenção nas pequenas coisas, né? Talvez porque não tenhamos percebido o quanto elas são importantes. Com o passar dos anos, gente, com tantas experiências vividas, descobrimos que a felicidade não está condicionada às grandes conquistas, mas sim a dar o devido valor às pequenas coisas, a tudo que já conquistamos ou possuímos, né? Nada começou grande, tudo começa pequeno, tudo começa lá de baixo e vai crescendo, né? Passamos a nossa vida em busca de grandes resultados e não é pecado ter sonhos. Não é pecado ter um projeto de vida, querer melhorar a nossa condição, né? Isso tem que ser uma ambição tua. Mas o problema é quando passamos a ter prazer somente nas grandes coisas que adquirimos. Deixamos de perceber o valor de algumas bênçãos que nos foram dadas e que são extremamente valiosas, né? Fazendo com que se tornem comuns para nós. Por exemplo, gente, muitas pessoas dizem que o tempo está passando muito rápido, né? Eu ouço isso todos os dias. Eu não tenho tempo, o tempo está passando muito rápido, né? Ouvimos isso muitas vezes. Agora, pergunte a alguém que está preso, cumprindo pena, se o tempo está passando rápido. Pergunta, se você conhece alguém que está preso, né? Se está cumprindo alguma pena, pergunta para ele se o tempo está passando muito rápido. Ele vai dizer que as horas e os dias se arrastam, né? Sabe por quê? Porque a percepção daquele que está preso é diferente daquele que tem liberdade. Ou seja, você está livre, você tem liberdade. Por isso que você vê o tempo passar mais rápido diante dos teus olhos. Ter liberdade, gente, é uma bênção. Ou seja, uma pequena coisa. Ou seja, muitas pessoas não dão valor à sua liberdade, né? Elas não dão valor àquilo. E aquele que está preso, ele queria tanto, mas queria muito estar livre, né? Portanto, não está. Muitas vezes as pessoas não dão o seu valor, elas menosprezam as pequenas coisas. Por isso que elas vivem um ciclo vicioso de não conseguir as coisas, né? Outro exemplo, gente, se você acordou hoje do lado da tua família, né? De seus pais, de seus filhos, seus avós, seus irmãos, da sua esposa, do seu esposo, né? Valorize isso. Muitas pessoas só valorizam a presença da família quando por algumas circunstâncias elas estão longe, né? Elas se distanciam, elas não conseguem mais vê-las, né? Por alguma circunstância, por algum empecilho, né? Não sei quantos de vocês já perceberam que os velórios são lugares onde são prestadas as maiores homenagens, né? Infelizmente, gente, quem deveria ouvi-lo, né? Ouvi-las, não pode mais ouvir, né? Infelizmente é essa a realidade. Mas por que isso acontece? É porque não valorizamos as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. E só depois que as perdemos ou que nos distanciamos é que percebemos o quanto elas eram importantes e especiais para nós, né? Todas as pessoas são especiais para nós, mesmo você gostando daquela pessoa, não. Aquela pessoa tem algo a acrescentar na tua vida, aquela pessoa tem algo a somar contigo, né? Ou seja, não despreze, valorize aquelas pessoas que estão do teu lado, né? Porque é numa pequena valorização que ela se torna grande. Seja fiel no pouco, valorize as pequenas coisas que Deus tem te dado e Ele te colocará sobre o muito, né? O que, segundo o texto, gente, é participar da alegria de Deus, entrar na alegria do Senhor, né? Quando damos o devido valor às pequenas coisas que temos recebido, Deus, Ele vai colocar uma paz e uma alegria enormes em nossos corações, né? Deus, Ele é especialista em querer nos presentear, em querer trazer paz, em querer derramar paz sobre nós. Mesmo nos dias em que estivermos enfrentando problemas, essa paz vai permanecer e vai nos dar força para prosseguir. Não despreze as pequenas coisas, porque elas podem se levantar, né, contra você, né? Elas podem te destruir também. As pequenas coisas, elas podem te destruir sim, né? Como assim, Neto?
né? Me dê um exemplo sobre isso, né? Deus, gente, tem muito a dizer sobre as pequenas coisas. São as coisas poucas, despercebidas, que geralmente destrói o homem, né? E eu vou trazer um exemplo que está na Bíblia para vocês, né? Eu creio que muitos de nós não tendemos a subestimar as coisas menores da vida, né? Por quê? Porque uma pulga é muito pequena, mas o número suficiente delas pode matar uma nação espalhando a peste. Um cupim, gente, quantos aqui já ouviram uma casa com cupim? O cupim é um inseto muito pequeno, mas pode destruir uma casa de 3 andares se for ignorado, né? E um exemplo bíblico que eu trago para vocês é sobre Salomão. Salomão até adverte sobre as raposinhas em Cantares 2,15, né? Apanhe para nós as raposinhas que estragam as vinhas, né? Ou seja, as raposinhas pequenininhas, né? Outro exemplo bíblico é Joabe e Davi. Eles estavam em Edom e mataram todos os homens de Edom, né? Só que Joabe estava no processo de enterrar os mortos, e enquanto ele estava lá, Hadad, né, uma criancinha ainda, fugiu de Edom e foi para o Egito, né? Aquele que Joabe deixou escapar é o que se tornou adversário de Salomão. Ou seja, o fracasso de Joabe não teve qualquer influência sobre Davi ou sobre o próprio Joabe, mas voltou para assombrar uma geração. Ou seja, aquele menininho, ele cresceu, né? No momento em que Salomão estava bem no seu reinado com o rei de Israel, Hadad está completamente crescido e ele é o adversário de Israel. Salomão tem que lidar com aquilo que Joabe deixou escapar, né? Ou seja, gente, pequenas coisas se tornarão grandes se você não cortar, né? Ah, não dá nada a ver. Se você continuar mandando mensaginha escondida da tua esposa, ou você ficar mandando mensaginha escondida do teu esposo, cara, um dia isso vai estourar, a bomba vai estourar e algo vai acontecer muito de ruim na vida de vocês, né? Isso acontece também com pessoas que não honram aqueles que estão do lado, né? Muitas vezes estão fazendo coisa escondida e pensando que um dia não vai vir à tona. Vai vir à tona sim. Cuidado, que os olhos de Deus estão sobre a terra, né? E existe mais uma palavra de Deus que diz que tudo que está em oculto um dia será revelado. Então, se você está fazendo algo de errado, pare agora. Pare de fazer isso agora, porque um dia vai estourar. Essa pequena coisa que você acha que é pequena, um dia vai se tornar grande e você vai se frustrar lá na frente. Você vai magoar muitas pessoas e vai até se magoar, né? Quantos problemas temos hoje em nossa cultura que poderiam ter sido tratados pela geração anterior, né? Muitos colocam a culpa do que um país vive pelos governos passados, né? Mas muitas delas procrastinam impostos, muitas delas gostam de dar o seu jeitinho, né? E dando o seu jeitinho, acabam se tornando aquele que veio fazendo coisas erradas no passado, né? Ou seja, se você quer saber porque você não vê o agir de Deus nas grandes coisas de Deus na tua vida, é porque você ainda não está aprendendo a lidar corretamente com as pequenas coisas. Não ignore as pequenas coisas. Se você ignorar as pequenas coisas, elas vão crescer e um dia vai dar ruim para você, né? Alguém disse com tanta precisão, gente, assim, ó: cuide das pequenas coisas e as coisas grandes cuidarão de si mesma. Ou seja, acredito que todos nós podemos testemunhar positivamente a esse princípio. Se você começar a cuidar das coisas pequenas corretamente, né? Não mentindo para ninguém, né? Uma mentira pequena ela pode se tornar grande, ou seja, não existe mentiria nem mentirão. Aquele que rouba R$1 rouba 1 milhão, né? Mas saiba lidar com as pequenas coisas, porque você sabendo lidar, né? Preservando, né, a tua integridade, preservando aquilo que Deus colocou no teu coração, Deus ele vai te colocar no muito. Porém, você precisa estar apto, você precisa ser sábio, você precisa saber lidar com todas as situações. Beleza, gente? Esse foi mais um podcast Café com Deus e espero vocês em mais um episódio. Valeu!